UFGD, Ciência para você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Caio Campelo. E eu sou Altair Meirelles. E você está ouvindo o Dos Pés à Cabeça Podcast, o nosso podcast sobre saúde pública, medicina, tudo que você precisa saber, até você que nem gosta muito desse assunto, mas quer saber alguma informaçãozinha ou outra, vem com a gente. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito polêmico, que tem ficado polêmico ultimamente, porém que não deveria, que é a vacina. O que a ferida na mão de uma leiteira tem a ver com a maior arma que temos hoje contra infecções? Bom, tudo começou quando um médico britânico observou que mulheres que ordenhavam ali as vacas, ou seja, leiteiras, desenvolviam feridas, pústulas nas mãos. Isso acontecia porque aquelas vacas elas estavam adoecidas por uma doença muito parecida com a varíola humana. E não só essas pústulas nas mãos, mas essas mulheres, elas desenvolviam uma resistência, uma imunidade à versão humana dessa varíola que atingia as vacas. Então esse médico pegou a casquinha dessas feridas, injetou ali, colocou na injeção, injetou em outros pacientes. E esses outros pacientes também desenvolveram essa imunidade à varíola humana. Então assim nasceu o conceito de vacina. Hoje em dia, não precisamos mais coletar cascas de feridas para fazer essas injeções. As coisas estão mais arrojadas, mas a ideia é muito parecida. A ideia é de prevenir. Já pensou se você pudesse ensinar o seu corpo a vencer as doenças? É exatamente isso que a vacina faz. O nosso corpo é uma máquina muito inteligente, que tem o poder de aprender. Já ouviu aquela história de que é melhor pegar catapora na infância? Pois se você já disse ou você já fez isso, você aplicou um conceito parecido com o da vacina. Você se infectou para ensinar o seu corpo a lidar com a doença em casos de encontros futuros. Porém, diferente da catapora, a maioria das doenças hoje para as quais existem vacina são muito mais letais no primeiro encontro e não dá para ficar se infectando por aí. É exatamente por isso que os pesquisadores se empenham em criar um composto que pode conter parte dos invasores ou até mesmo esses próprios invasores enfraquecidos, para que o sistema imune aprenda a lidar com a doença sem ter que sofrer aqueles danos da própria doença. Você se infecta ali com o invasor enfraquecido ou parte dele, para o seu corpo aprender e não ter que lidar com as consequências de uma doença real. Mas injetar parte de um invasor no meu corpo não é perigoso? Bom, é exatamente por isso que, assim como os medicamentos, as vacinas são exaustivamente testadas e devem ter um mínimo de eficácia comprovada para serem utilizados, além de não representar risco para quem faz o uso. Mas eu tomei a vacina que deixou meu braço dolorido e me deu febre no dia. E aí? Bom, assim como qualquer outro medicamento, as vacinas vão ter, algumas vezes, alguns efeitos colaterais, mas são coisas muito pequenas, comparado com doenças muitas vezes mortais que as vacinas acabam evitando. Mas quer saber? A melhor vantagem da vacina é a esperança de erradicar completamente uma doença, assim como já aconteceu com a varíola, uma doença que matou muitos no passado e que hoje, graças à vacina, é apenas uma lembrança guardada nos livros de histórias. Isso mesmo, a varíola, aquela doença da vaca, a doença que iniciou o conceito de vacina, já foi erradicada pelo próprio uso da vacina. O momento que vivemos agora nos mostrou um mundo sem uma vacina. Imagine sem nenhuma vacina. Seja consciente, vacine. Você não precisa nem acreditar em tudo que estamos dizendo. Pesquise por conta própria em fontes confiáveis e não caia em bobagem. Além do mais, uma informação com bases científicas é a melhor vacina contra a ignorância. E nisso a UFGD trabalha muito, tanto pesquisando quanto passando todo esse conhecimento para a comunidade que nos rodeia. Eu sou o Caio Campelo. E eu sou Altair Meirelles. E até a próxima!